Olá. Bom, então vamos começar a conversar sobre o contexto histórico, né, e epistemológico da ecologia, do surgimento da ecologia, do desenvolvimento da ciência ecológica. Mas primeiro, para iniciar o assunto, a gente precisa de uma definição, né, simples, geral, né, e suficiente de ciência para que a gente consiga entender o surgimento da ecologia, né, como uma ciência, né, que vai se desenvolver aí na virada do século XIX para o século XX. Então, a gente pode partir dessa definição de ciência bem genérica, né, de ciência como um corpo de conhecimento, né, e também o processo de geração desse conhecimento. Esses dois tópicos, né, esses dois aspectos da ciência são indissociáveis. Na medida que a gente constrói o conhecimento, a gente gera esse conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente está aprendendo esse gerar de conhecimento. Então, uma boa analogia, né, para a ciência, essa de Raymond de 1991, que a ciência é um mapa da realidade. Então, na medida que a gente está construindo o mapa, a gente aprende a construir o mapa e a gente aprende o que o mapa mostra para a gente. Então, essa é uma boa analogia. Então, se vocês lembrarem desses mapas, né, como esse exemplo aí desses mapas antigos, né, do século XV, do século XVI, até pouco antes, né, eles tinham um conhecimento incompleto, né, sobre os contornos dos continentes, sobre todas as ilhas, etc. E, na medida que eles iam, né, viajando e construindo esses mapas, eles iam aprendendo a fazer mapa, e eles iam aprendendo também a conhecer essas áreas e melhorar esses contornos. Então, a ciência é isso. A ciência é um desenvolvimento, né, desses contornos da realidade. A gente precisa ganhar cada vez mais, né, noção de como o universo funciona, de como seus componentes funcionam da melhor maneira possível, da maneira mais detalhada e abrangente possível, para que assim a gente consiga viver num mundo melhor e transformar, né, o mundo num mundo melhor para todo mundo, certo? Dentro dessa nossa ciência em particular, que é a ecologia, então a gente precisa definir qual é o alcance dessa ciência, o domínio da ecologia. Tá? Então, essa é uma definição também genérica de ecologia, né, que na verdade incorpora várias definições de ecologia que estão na literatura, e tenta sintetizar, né, a maioria dos aspectos relevantes da ecologia. Então seria isso, né? A ecologia é uma ciência que procura entender as causas e as consequências das interações entre os organismos e desses organismos com o meio físico, com o ambiente, incluindo a variação de organismos, a distribuição, a diversidade, em escalas pequenas, em escalas grandes. Então a ecologia vai incluir desde como pequenas bactérias conseguem interferir no clima global, como a fisiologia de uma espécie afeta onde ela está distribuída, como a história e como as condições ambientais vão afetar a composição de espécies e o número de indivíduos de cada espécie. Então, é uma gama de problemas, né, que são tratados aí pela ecologia, mas dentro desse contexto em que os organismos eles estão inseridos, né, num meio físico, ambiental, que interage com eles. E isso, inclusive, vai trazer a ideia de que nós, como organismos também, e atores, né, que alteramos o ambiente e somos influenciados por esse ambiente, também fazemos parte, né, do objeto da ecologia. Tá? Então, para a gente começar a falar um pouco sobre a história da ecologia, como ela se desenvolveu e qual é o contexto intelectual, né, em que a ecologia se desenvolve, a gente não consegue iniciar essa conversa sem voltar à Grécia Antiga. Tá? Na verdade, qualquer ciência, qualquer forma de conhecimento ocidental que a gente pense hoje é influenciado diretamente pela filosofia grega, pela ciência grega, pela matemática grega. Então, a gente não escapa disso. E eu vou mostrar para vocês também que, na verdade, isso está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Tá?
E aí vocês estão vendo, né, nesse gráfico, né, nessa linha do tempo, que tem um gap, né, uma lacuna muito grande aí, da Grécia Antiga, que é século III a.C., até o século XVIII, já no nosso milênio. Então, são aí mais de 2.000 anos de diferença. Ué, não aconteceu nada nesses 2.000 anos aí, entre a Grécia Antiga e a Europa aí do século XVIII? Não aconteceu. Aconteceu muita coisa. Aconteceu muitas coisas que foram importantes para a biologia e, por consequência, elas foram importantes também para a ecologia. Mas a verdade é que o que aconteceu nesse tempo, as pessoas, os cientistas, né, que estavam pensando, ou que estavam desenvolvendo praticando algumas investigações nessa época, não estavam pensando, né, nesse problema central da ecologia, que seria a interação, né, do ambiente com os organismos, entre os organismos. Então, muita coisa foi feita, mas, enfim, os historiadores tendem a ser mais categóricos em definir esse período aí como sendo um período de pouca influência, né? A gente pode citar alguns nomes como o Leeuwenhoek, que inventou o microscópio, né, que veio a influenciar a ecologia a partir da identificação, né, e da ideia de que existem organismos muito pequenos que a gente não consegue ver e que eles fazem parte dessa dinâmica do ambiente. A gente tem Comte de Buffon também, né, que teve influência também nos estudos das interações dos organismos, mas os historiadores da ecologia terminam pensando nessas influências mais como influências indiretas, que influenciaram a biologia e indiretamente a ecologia. Mas na Grécia Antiga e aí no século XVIII, né, nos anos 1700 em diante, aí a gente começa realmente a ver uma aceleração nas ideias que vão de fato culminar no surgimento da ecologia. Então, na Grécia Antiga, né, o principal nome nessa origem, né, nascimento do pensamento ecológico é o próprio Aristóteles. Aristóteles escreveu essa obra, né, chamada A História dos Animais, em que basicamente ele descreve, né, os modos de vida dos animais, e essa é uma passagem, entre aspas, aí, que comenta sobre que está dentro desse trabalho do Aristóteles, que diz assim: os animais estão em uma guerra uns com os outros quando ocupam os mesmos lugares, quando, para viver, utilizam os mesmos recursos. Essa é uma antecipação de uma ideia que a gente conhece bem hoje em dia na ecologia, que é da competição, da interação entre as espécies e a partilha de recursos na natureza, sobreposição de nicho. Então, todos esses conceitos que a gente trata hoje, né, em teoria da competição, em ecologia de comunidades, na verdade já tinham sido percebidos e documentados, né, já por Aristóteles. Uma outra influência que Aristóteles tem, né, é na própria classificação dos organismos. Isso vai influenciar diretamente a biologia até hoje, e como grande parte dos praticantes da ecologia, dos cientistas que praticam ecologia, estudam ecologia, vêm da biologia, muitos são biólogos, na verdade, existe uma carga, né, uma herança muito forte da biologia na ecologia e, inclusive, dessas ideias, né, do Aristóteles. Então, só para a gente pensar um pouco nessa classificação, Aristóteles classificou, né, os elementos da natureza em minerais, plantas e animais. Os animais ele dividiu em mamíferos, baleias. Isso, as baleias não estavam incluídas dentro dos mamíferos na visão de Aristóteles, porque eles não tinham eram quadrúpedes, não tinham patas visíveis, então ele classificou eles como organismos diferentes, apesar de que ele já sabia que eles tinham uma reprodução, né, vivípara e produziam leite, né, amamentavam seus filhotes, mas ele classificou isso baseado na presença dos membros dos organismos. Então, mamíferos e baleias separados, as aves, os peixes, os tetrápodas ovíparos que envolviam aí os anfíbios e os répteis. Até hoje a gente tem uma linha da zoologia focada nesses
organismos, os anfíbios e répteis juntos, né, que é a herpetologia. Então, se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, filogenético, das relações filogenéticas entre as espécies, não tem nenhuma razão para eles estarem sendo estudados juntos até hoje. Mas eles são grande parte desse estudo junto, né, dos anfíbios e répteis, resulta dessa tradição aí da influência dessas classificações antigas, inclusive dessa classificação sobretudo, aliás, dessa classificação do Aristóteles. Tá? Os insetos e os vermes, tudo que era invertebrado e não era inseto, né, era considerado como vermes. Então, vocês podem pensar essa influência que, na verdade, é muito forte até hoje. Se você, bom, esse vídeo é para os alunos do programa de pós-graduação da Ecologia da Universidade Federal de Sergipe, mas, bom, se você não é do programa e está assistindo esse vídeo e é de outra universidade, você vai ver que na universidade, né, nos departamentos de biologia, sempre tem uma divisão, ou um bloco da zoologia, um bloco da botânica, um prédio da biologia, da zoologia, outro prédio da botânica. Então, isso é muito comum. E essa divisão, né, essa separação entre animais e plantas, e dentro de animais, né, entre diferentes grupos, né, o pessoal que estuda mamíferos, o pessoal que estuda herpetologia, o pessoal que estuda peixe, o pessoal que estuda inseto. Então, isso é bem separado dentro dos departamentos, e mesmo nos departamentos de ecologia, onde as pessoas herdam, né, ou são biólogos ou herdam muito forte essa perspectiva, né, da classificação biológica nos seus trabalhos, eles terminam assumindo como ecólogos que trabalham com grupos específicos, né, ecólogo que trabalham com ecologia de mamíferos, ou ecologia de aves, ou ecologia de peixes, etc. Se a gente pensar do ponto de vista da ecologia, né, do pensamento ecológico, está interessado em interações, em diversidade, nos processos que causam esses fenômenos, não faz muito sentido a gente pensar nessa divisão entre animais e plantas, né, ou entre diferentes grupos de animais. Mas isso acontece, é assim, e isso reflete em grande parte essa herança da classificação aristotélica na biologia e que contamina a ecologia. Tá? Então, não ignorem, né, a influência da Grécia Antiga na vida hoje, na ciência hoje. Na verdade, ela é muito forte. Tá? Uma outra figura importante na ecologia, né, para o desenvolvimento dessa ciência na ecologia lá na Grécia Antiga, é o Teofrasto, que era um discípulo de Aristóteles, né, e que focou, né, voltou sua atenção para as plantas. Então, tem essas duas obras dele, né, sobre a causa das plantas e sobre a história das plantas, que basicamente ele desenvolve, né, várias ideias e descreve morfologia, propõe classificações e faz caracterização de história natural das plantas. Tá? Então, Aristóteles e Teofrasto seriam, né, os grandes avós, né, o tataravôs aí da ecologia, como a gente conhece. E como eu falei, né, tem esse período aí da Idade Média, né, até o pós-Renascimento, né, que, de fato, houve contribuições, mas elas terminaram não sendo tão fortes assim para culminar no surgimento de uma ciência nova, né, no surgimento da ecologia. Isso vai acontecer, né, principalmente no século XVIII, nos anos 1700, e um ponto importante, se vocês quiserem saber o que acontece nesse período, tá, aí entre a Grécia Antiga e a Europa no século XVIII, eu recomendo fortemente, né, os artigos publicados por esse historiador, né, o professor Frank Egerton. Esse link aí vocês podem acessar, tem a maioria dos textos que ele publicou numa série na Sociedade Americana de Ecologia, né, na ESA. Então, ele está na sequência cronológica aí, desde a Grécia Antiga até os dias atuais, né, da ecologia. Também tem um livro, né, Roots of Ecology, que trata dessa história, né, da ecologia, e ele descreve, né, o que acontece nesse período aí, desde a Grécia, né, até a origem da ecologia, né, e tem bastante material sobre esse período aí
que eu falei entre a Grécia e o século XVIII. Tá? Alguns nomes importantes, mas a maioria desses nomes, como eu falei, eles estão relacionados, né, a algumas descobertas, né, que foram importantes para a ecologia e, consequentemente, vão ser para a ecologia, né, indiretamente. Tá? Mas o nome que vai aparecer realmente forte, né, como influência no pensamento ecológico, embora muitos historiadores não atribuam ele, o Linneu, né, a pensamento ecológico de fato, né, o Linneu ele influenciou também através da biologia, né, principalmente com a publicação do seu sistema Natura, né, que é o sistema da natureza que a gente usa até hoje para classificar, né, os organismos, né, toda essa classificação que a gente usa de espécie, gênero, família, ordem, etc., das espécies, foi proposta pelo Linneu nesse sistema Natura e, claro, isso bastante influenciado pelo trabalho de Aristóteles, né, pela obra de Aristóteles. Então, ele organizou isso, classificou, criou toda essa nomenclatura, com essas regras, né, que a gente usa até hoje. Mesmo após, né, a publicação da Origem das Espécies de Darwin, né, que na verdade mostra que essa classificação é muito artificial, que na verdade as espécies estão conectadas entre si por relações, né, evolutivas, né, genealógicas evolutivas. Apesar disso, a gente continua utilizando o sistema da natureza, né, proposto, sem classificação proposto por Linneu. Mas além disso, o Linneu publicou uma outra obra chamada Economia Natureza, Economia Natura, que ele descreve, né, como a natureza ela tem uma dinâmica complexa própria e equilíbrio, essa ideia de equilíbrio, em que as forças, né, da natureza se equilibram de alguma maneira, estão contidas nessa obra do Linneu, muito embora, né, ela não está centrada nas relações dos organismos. Ele não descreve muitas relações ou não propõe muitas explicações para essas relações, mas ele admite que existe essa ordem na natureza. O Linneu era muito religioso, né? Então ele imaginava que essa era a ordem da natureza imposta, né, pela divindade, né? Mas, de fato, a sua influência na ecologia vai se dar principalmente através dessa perspectiva e da classificação que a gente termina influenciando, né, os trabalhos dos ecólogos até hoje. Tá? Mas talvez o principal nome que vai, de fato, antecipar a ciência ecológica seja esse alemão chamado Alexander von Humboldt, no final do século XVIII, início do século XIX, né, final do 1700, início do 1800. E o Humboldt ele constrói, né, ele tem uma obra enorme, né, vários tratados, né, sobre geografia, geologia, antropologia, né, conviveu com os indígenas, né, na América do Sul, na América Central, botânica, oceanografia, climatologia. E duas obras a gente pode destacar como sendo importantes na obra de Humboldt, que seria esse ensaio sobre a geografia das plantas, né, que vai, de fato, fundar a biogeografia, ou vai criar as bases, né, para essa biogeografia, especialmente o que os primeiros ecólogos chamavam de geobotânica, né, que estava interessado em estudar as distribuições das formações das plantas, né, no espaço. Uma outra obra importante do Humboldt é esse exame crítico da história e da geografia do novo continente, que ele publicou isso durante 30 anos. Né? Então, são 30 volumes, né, nesse trabalho do Humboldt. Tem uma biografia muito boa, recente, do Humboldt, chamada A Invenção da Natureza, que eu recomendo, em que a autora, ela enfim, faz essa biografia do Humboldt e o título desse livro, né, A Invenção da Natureza, é justamente essa ideia de que essa perspectiva que a gente tem da natureza como uma entidade interdependente, unificada e unificadora da vida na Terra, que os homens fazem parte disso, e que os homens dependem disso, da natureza. Essa perspectiva de natureza teria sido forjada, né, na obra de Humboldt. Tá? Então, o Humboldt vai ser extremamente influente, né, a gente vai ver daqui a pouco,
no pensamento dos naturalistas, né, na atitude e pensamento dos naturalistas que sucederam ele, e na criação dessa ciência, né, dessa nova forma de pensar na distribuição das espécies em escalas, né, geográficas, que é a biogeografia. E a biogeografia vai influenciar de maneira diferente, né, os botânicos que estudam a distribuição das plantas e os que estudavam a distribuição dos animais. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, uma das influências do Humboldt é na própria nos naturalistas, né, naqueles naturalistas que se aventuraram aí em circunnavegações, como Darwin, o Wallace, que também viajou o mundo inteiro, né, coletando e observando animais, principalmente. E os dois, como você deve lembrar, né, são os autores, né, do trabalho que propõe a seleção natural como sendo um mecanismo por trás do processo de evolução, né, e origem das espécies, como fica, né, claro lá na obra de Darwin. Mas os dois trabalharam, né, nessa ideia, né, tem toda aquela história de quem começou primeiro, mas, enfim, praticamente Darwin tinha começado, né, a escrever essa obra antes de Wallace, mas o Wallace também chegou às mesmas conclusões e eles iriam a escrever um trabalho junto sobre isso, e em seguida o Darwin, Origens das Espécies. E é interessante pensar que o Humboldt influenciou eles, né, através inspirando eles como, né, para serem naturalistas e para estudarem a natureza, e os dois tiveram, né, seus próprios desenvolvimentos, e cada um terminou influenciando de maneira diferente, né, a biologia, né, a ciência em geral. Né. O Darwin, eles tinham, né, pensavam em coisas, né, semelhantes, né, como uma ideia de seleção natural, de variação das espécies, mas o Darwin pensou mais em processos locais de adaptação, interação entre espécies, história natural, comportamento, né? A ideia do comportamento dos organismos estava lá na obra de Darwin, né? Inclusive um livro sobre o comportamento do homem, né, e dos animais. Enquanto Wallace, ele é muito mais conhecido, né, pela influência dele sobre a biogeografia, a classificação, né, do planeta em zonas zoogeográficas, com base na distribuição dos organismos. Então ele estava pensando mais em distribuição dos organismos, a diferenças de composição de espécies, né, e propôs esse zoneamento, né, zoogeográfico do planeta, que a gente usa, né, mais ou menos até hoje, né, enfim, algumas adaptações, algumas atualizações, mas essa ideia de neotrópico, neártico, paleártico, né, isso foi proposto pelo Wallace lá no meados do século XIX. Tá? Então, essa influência do Humboldt, né, na biologia, na ciência, né, na biogeografia, na evolução, mas que isso só viria, né, de fato a influenciar a ecologia depois do surgimento da ecologia profissional. Né? Na verdade, os próprios ecólogos, a gente vai ver isso daqui a pouco, eles não assimilavam muito bem, ou eles entendiam a importância, faziam essa reverência ao trabalho de Darwin, mas eles não sabiam muito bem como incorporar aquelas ideias nas suas pesquisas logo no início, que eram principalmente focadas em plantas. Tá? Mas daqui a pouco a gente chega nessa história. Um outro nome que também vai ser importante, né, na história da ecologia, obviamente, é o Ernest Haeckel, que é um alemão, que é um zoólogo alemão, né, fez várias pranchas, vários desenhos muito bonitos, né, muito competente nessa área também. E ele define ecologia, ele dá um nome para a ecologia, ele cunha o termo ecologia, na verdade. Então ele diz lá que ecologia, né, nós queremos dizer a ciência total, né, a gente se refere à ecologia como essa ciência total das relações dos organismos ao ambiente, incluindo, né, num sentido amplo, todas as condições de existência. Então essa é a definição de ecologia, que de fato é uma definição muito próxima daquela que eu dei lá no início, né, que a gente usa até hoje de ecologia. Então ele tem aí no seu nome marcado na história da ecologia como sendo, né, o inventor do termo ecologia. Mas de fato também ele não praticava tanto, né, a ciência ecológica, ele era mais zoólogo mesmo, mas enfim, foi relevante nesse momento aí. Tá? Então, a gente sai aí do século XVIII, né,
1900, século 17 e 18 e 19, né, essa virada aí para o século 19, e chega nesse fim do século 19, no século 20, que é justamente onde, pouco a pouco, né, a ecologia vai ganhando corpo, vai se tornando uma coisa um pouco diferente, uma ciência um pouco diferente daquilo que era praticada até então. Tá? Então é nessa virada do século XIX para o século XX que surge, de fato, a ecologia, tá? Como um aceito, né, ou acordado aí entre os historiadores da ecologia. Então, pegando a analogia lá do Egerton, né, sobre as raízes da ecologia, então, talvez as principais ramificações, né, as bases que vão dar origem à ecologia, pensando na ecologia como esse tronco, né, aí em cima, seria essas 4 práticas científicas aí. Tá? O controle de pragas, que já era uma prática secular, antiga, né, enfim, interessada na produção agrícola, etc., de controlar insetos e pragas agrícolas. Isso já era anterior e rapidamente eles aportaram várias ideias que foram importantes para a ecologia e absorveram também, né, as ideias da ecologia, da ciência nascente, né, da ecologia, nessa área do conhecimento, né, da luta biológica, como eles chamavam, né, na guerra biológica do controle de pragas. Tá? Tem história natural, né, que vem dessa herança aristotélica, dos naturalistas também, de descrever, da curiosidade, né, sobre a natureza. A biogeografia, né, que tem essa influência direta do Humboldt, e a fisiologia vegetal, que provavelmente é a ramificação mais forte, né, que vai, de fato, transformar, né, aquela ciência da biologia, que é a fisiologia, numa ciência um pouco diferente, numa perspectiva diferente, né, que é a ecologia. Então, talvez coloquei aí fisiologia vegetal em negrito para reforçar essa ideia de que a fisiologia vegetal tenha sido o principal, né, meio do surgimento aí, né, a principal via de surgimento da ecologia. Tá? Então, vamos olhar rapidamente essas tradições, né, essas 4 linhas aí, né, que aportaram para a ecologia. Tem essa tradição da história natural, né, que tem essa herança aí da classificação aristotélica de Linneu, e que está muito voltada para esse aspecto da descrição da natureza, da variedade de formas, dos comportamentos, né, essa curiosidade naturalística. Inclusive, né, a gente pode lembrar desses programas, né, de TV sobre a natureza, esses documentários, né, sobre a natureza, que basicamente eles refletem, né, essa paixão das pessoas pela natureza, como o pinguim se comporta, como os insetos caçam, como os animais interagem entre si. Então, todos esses documentários da natureza que a gente costuma ver aí na National Geographic, Animal Planet, etc., eles descarregam, né, essa ideia da curiosidade naturalística que muitas pessoas têm. Tá? Então, isso está muito voltado para essa descrição dos hábitos, dos ciclos de vida das espécies, tá? E essa tradição da história natural, ela continua muito forte na ecologia. Tem muitas pessoas que continuam trabalhando nessa linha, né, de entender e descrever as espécies individualmente, enfim, entender os seus ciclos de vida e descrever, etc, o que elas comem, os hábitos, tal. Então isso ainda é muito forte, tá? E essa influência, né, aparentemente ela permanece na ecologia a partir dessa influência da biologia na ecologia, né, através dessa história natural. Então muita gente, inclusive, atribui, né, a biologia e a ecologia a essa ideia, né? Tem 2 ideias dominantes no imaginário popular, né? Não científico, não técnico, da ecologia como sendo, né, essa ciência que estuda os animais e as plantas e observam e ficam lá observando o comportamento, né, e conduta desses organismos. E outra ideia que a gente vai ver mais na frente, né, em outro vídeo, que é sobre a ecologia como sendo uma posição mais política e relacionada à poluição, a não jogar lixo na rua e a racionar água. Então tem essa visão da ecologia, né, no imaginário
das pessoas, essas duas visões da biologia e da ecologia, mas que a gente vai ver que elas são só alguns componentes, né, na verdade, dessa história toda. E esses componentes têm essa história aí, né, da influência do Aristóteles sobre do Linneu da classificação, né, dos organismos, e como os grandes naturalistas como Darwin, né, estavam trabalhando e descrevendo e olhando para essas características das espécies. Então essa seria a primeira tradição que vai aportar bastante, né, na história da ecologia. A outra tradição que eu comentei é a tradição biogeográfica, né, que tem a origem lá no trabalho do Humboldt, na obra do Humboldt. E como eu falei, ela vai influenciar, né, os naturalistas e evolucionistas. Né, eu chamei aqui de corrente evolucionista, e essa corrente evolucionista só vai influenciar de fato a biologia muito tempo depois. Tá? De fato, existe uma tradição que vai atravessando aí o século XX todo, que é a biogeografia, que é muito fortemente marcada pelo trabalho de Wallace, tá? Mas que permaneceu basicamente independente da ecologia, né, ao longo do século XX, e nas últimas décadas, na verdade, é que essas ideias começaram a ser absorvidas ou interagir com a ecologia. Tá? Então, como eu falei, no início da ecologia, os primeiros ecólogos eles não sabiam muito bem como assimilar essas ideias de evolução, tá? Na ecologia. Eles estavam trabalhando em escala, né, mais local, olhando para os padrões locais de composição de espécies, e por que tem essas espécies e não essas, por que essas espécies estão aqui e essas outras estão ali. Enquanto, né, essa corrente evolucionista, essa ideia de evolução aí, ele estava trabalhando, ele estava pensando, na verdade, em processos, né, em escalas temporais muito mais amplas. Mas uma dessas linhas de pensamento da tradição biogeográfica, ela impregnou os botânicos, tá? Aí eu cito dois importantes aí, que é o Griesbach e o de Candolle, o francês de Candolle, que tem uma influência muito grande, né, na botânica e na fitogeografia. Vários temas, vários conceitos que a gente usa até hoje, né, foram propostos pelo de Candolle, como os tipos de vegetação xerofítica, halofítica, né? Estou aqui em Sergipe, e aqui no Nordeste a gente conhece bem essa terminologia da vegetação xerofítica, que é típica da Caatinga, e esse é um termo que foi criado pelo de Candolle. A ideia de endemismo também foi proposta pelo de Candolle. Então eles incorporaram bem essa ideia da geobotânica, né, da tradição biogeográfica de plantas, da geobotânica, como se chamava na época, e a partir dessa unificação do conhecimento de geobotânica, distribuição das plantas, das formações de plantas, eles estavam interessados nessas formações de plantas, e do conhecimento botânica, da fisiologia das plantas, eles começam a misturar, né, a juntar essas ideias no estudo das formações de plantas, da composição de plantas com base nas suas adaptações, nas suas características, né, em relação ao clima, à disponibilidade de água, etc. E isso, mais ou menos, é a fórmula, né, são os ingredientes principais para o surgimento, né, da ecologia. E aí eu cito um nome que é importante nessa história, que é o de Linus Pauling, que é um dinamarquês que vai de fato fazer essa síntese pela primeira vez. Tá? Então, essa é a principal tradição, né, que vai, além da fisiologia vegetal, né, vai se juntar com a fisiologia vegetal e vai dar origem ao pensamento ecológico. E essa tradição evolucionista, dessa corrente evolucionista, ela vai influenciar principalmente a biogeografia, ou a zoogeografia, através do Wallace, e ela desenvolve, né, em grande parte, de maneira independente da ecologia, uma boa parte do século XX. Isso vai se unificar, né, ou começar a interagir bastante tempo depois. Uma outra tradição, né, que é essa da ecologia econômica, né, do controle de pragas, que na verdade envolve outros
outros aspectos além do controle de pragas, né? O pessoal começou a ver que o conhecimento das relações, né, das plantas com o ambiente era fundamental para, inclusive, para controlar as condições para a produção agrícola, né? Então, as adaptações das plantas, né, em relação aos interesses humanos, e aí também tem isso está relacionado também com o controle de pragas e com a interação das plantas com os insetos. E essa ideia de interação dos insetos, né, com os interesses, né, humanos, né, também está relacionado a essa ideia de epidemiologia, de transmissão de doenças. Então, todas essas linhas, elas começam a se aproximar, né, ou serem apropriadas pela própria ecologia, né? A ecologia, ou esse pensamento ecológico nascente, ele começa a se apropriar dessas ideias, né? E isso vai ser importante no início da ecologia, porque ela vai ser usada como uma propaganda importante da ecologia, no sentido de reforçar a utilidade da ecologia para sociedades, né, humanas, né, e não basicamente descrição de natureza desde um ponto de vista naturalístico, de curiosidade. Mas a ecologia passa a ser importante também para os interesses econômicos, e essa tradição ela vai reforçar, ou ela vai permitir, né, esse caminho aí da ecologia. Tá? E, por fim, o que os historiadores, na verdade, identificam como sendo a principal tradição, né, e, de fato, a ciência mãe da ecologia, que é a fisiologia vegetal, né? Aqui aparece novamente, né, o Decantori Worm. Eles eram botânicos de formação, mas aí eles conectam, né, eles assimilam todas aquelas ideias de distribuição de informações, de geobotânica, né, na botânica, e eles fazem essa interseção aí entre essas áreas, e o que surge desse pensamento é justamente uma série de perguntas sobre como é, ou por que é que as espécies vivem, né, sob determinadas condições, e por que algumas formações as espécies de algumas formações têm características em comum e são diferentes de outras, e o que é que está por trás de tudo isso. E aí é quando a gente de fato tem o surgimento, né, da ecologia como uma ciência própria, independente. Tá? Bom, então, rapidamente aqui sobre o Linus Pauling, né, esse cara que é considerado aí o fundador, né, da ecologia, né, porque apesar de o Haeckel ter cunhado o termo ecologia, ele não praticava necessariamente ecologia, mas essa foi a primeira vez, né, em 1895, que apareceu um livro, um trabalho com o termo ecologia no título, né? Ecologia de plantas, a introdução do estudo das comunidades de plantas, que justamente fazia essa integração entre a fisiologia e a geobotânica. Tá? Então ele estava focado nesses agrupamentos de espécies, né? Em função das características das espécies, em relação dessas características com os ambientes, com as condições ambientais, né, circundantes. Tá? Então esse aí talvez seja considerado pelos historiadores o marco, né, do início da ecologia, como eu falei aí, próximo da virada do século XIX para o século XX. Tá? Uma coisa importante quando a gente faz esse resgate histórico, e que alguns historiadores reconhecem isso, é que, isso aqui é mais um parênteses para a gente refletir sobre isso, é que existe uma influência, né, do local de origem do pesquisador sobre como ele desenvolve a ciência dele, especificamente na ecologia. Isso é o que os historiadores chamam de genius loci, ou seja, a influência do local sobre o pensamento da pessoa. Isso é interessante pensar, de fato, porque se a gente olhar para o que estava acontecendo, né, no início da ecologia, naquela virada de século, pessoas de lugares diferentes trabalhando com ideias que eram genuinamente ecológicas, mas eles estavam pensando em aspectos um pouco diferentes, e isso parece ter muito a ver, de fato, com
as condições locais que eles estão vivendo. Por exemplo, os países alpinos, né, que têm diferentes formações de plantas em altitudes diferentes. Então, a pergunta que salta aí nessas condições são, por exemplo, por que aqui tem algumas espécies e aqui tem outras espécies, com características diferentes? Então, isso terminou influenciando, né, essas escolas da sociologia vegetal, né, das comunidades, a formação das comunidades vegetais, das assembleias de plantas, né, ou das biocenoses, como eles chamavam na época. Já na Dinamarca, na Suécia, né, onde vai ter também vários nomes importantes, que tem uma flora relativamente pobre, né, em relação a outras regiões. Então não tem muita diversidade, poucas espécies. Então o que esses botânicos na época terminam trabalhando é mais um detalhamento quantitativo. Eles contavam cada broto, cada semente, cada indivíduo. Então isso terminou gerando, né, desenvolvendo aí um pensamento mais quantitativo, né, dessa ecologia. Se a gente pensar mais recentemente, né, o Ilkka Hansky, né, que é um nome super importante na ecologia, por ter desenvolvido toda a teoria de metapopulações que a gente conhece hoje, ele tem um pouco dessa característica, a obra dele tem um pouco dessa característica, né, de detalhamento quantitativo. Ele trabalhou com aquela borboleta, né, frutilária lá, das frutas, né, aquela borboleta típica lá da Finlândia, e aí a obra dele inteira, os vários livros que ele publicou, os artigos que ele publicou, usam essa borboleta como modelo, né, e tem um detalhamento quantitativo de número de indivíduos de cada local, né, da genética e enfim, a partir disso aí ele conseguiu, né, desenvolver a maior parte da teoria de metapopulações que a gente conhece hoje. E isso parece ser, de fato, né, já uma característica dessa região aí, como esses historiadores terminam atribuindo. Né? Outro exemplo, né, as vegetações, né, da América do Norte, né, com várias transições, né, a influência da linha de cobertura de gelo, né, na América do Norte, né, então tem vários tipos de florestas, floresta de pinheiro, floresta de carvalho, florestas, formações diferentes, e o que termina saltando à vista dos pesquisadores naquela época é justamente isso, porque tem, né, diferentes, né, estágios, né, vegetações diferentes e que vão se sucedendo e que vão sendo substituídas na medida que o tempo passa. Então isso terminou dando origem a essa perspectiva mais dinâmica da vegetação e a ideia de sucessão, que termina sendo, né, um dos principais tópicos, né, a serem estudados, né, na ecologia no seu início mais profissional, né, lá como a gente vai ver também mais na frente, na escola de Chicago, né, no estado do Illinois, dos Estados Unidos. Tá? E aí, uma coisa interessante que a gente pode pensar é como é que seria uma ecologia nascida nas regiões tropicais? Como é que seria uma ecologia genuinamente brasileira, desenvolvida a partir do desenvolvimento das ideias, do pensamento, né, nesses países tropicais? Infelizmente, a gente nunca vai saber como é que seria isso. A gente pode até pensar, mas mesmo que a gente tente, né, desenvolver ideias a partir das regiões tropicais, né, daqueles ecossistemas que a gente conhece nas regiões tropicais, isso já está em grande parte influenciado pelo que a gente já aprendeu de ecologia, que veio das regiões temperadas, mas é muito interessante pensar que tudo que a gente sabe hoje poderia ser totalmente diferente, né, sobre ecologia, se essa ecologia fosse desenvolvida em outra região, com outras características. Tá? Isso é só para a gente pensar, refletir um pouco sobre isso aí. Tá? Eu falei, então, logo no início, que a gente ia tentar fazer esse apanhado histórico, mas um pouco também epistemológico da ecologia, e isso é muito interessante pensar, porque a filosofia ela faz essa síntese, né, do momento, né, em que a filosofia da ciência, lógico, né, ela faz essa síntese de como a ciência está funcionando, né, naquela época, tá? E ajuda a gente a entender, né,
porque quem está olhando de dentro da ciência está vendo os trabalhos sendo publicados, as perguntas sendo feitas, as novidades, etc. Mas a gente está olhando sempre de dentro. Então, quando a gente dá um passo para fora da nossa área de pesquisa e tenta olhar desde o ponto de vista da filosofia da ciência, como a ciência se organiza e se desenvolve, dá para a gente uma perspectiva muito boa de como ela se desenvolveu e como a gente pode contribuir, né, daqui para frente. Então, geralmente, né, a filosofia da ciência tem essa perspectiva, essa abordagem mais descritiva de observar a ciência, né, e fazer uma síntese, né, da ciência naquele momento histórico. Né. Geralmente, né, ela não é normativa, né, ela não vai dizer a ciência tem que funcionar dessa maneira. Mas tem alguns casos que isso acontece, né, na história da filosofia, a gente vai ver mais na frente, mas geralmente ela está olhando para o que está acontecendo e está descrevendo. Então, por isso que é interessante a gente usar, né, a partir dessa forma de enxergar nossas áreas de pesquisa para poder ganhar um pouco dessa dimensão de como a área funciona, né, por alguém, às vezes, visto de fora. Né? Até porque as ciências, a ecologia, por exemplo, ela segue, né, trajetórias que estavam sendo seguidas também por outras ciências, né, no início do século XX, como a física, como no início da genética também. Então, tem certas características, né, que unificam, né, esse desenvolvimento científico aí em um determinado período e que é capturado bem pela filosofia da ciência. Tá? Então, se a gente pensar em tudo isso que foi feito, né, até, né, o surgimento da ecologia, espero que vocês tenham percebido que a gente, né, falou de algumas áreas que estão influenciando, estão aportando para o surgimento da ecologia. E se a gente olhar agora, desde o ponto de vista filosófico, para o que estava acontecendo, como é que essas áreas pensavam, como é que eles praticavam ciência, a gente vai ver que, na verdade, o que acontecia, né, a teoria filosófica predominante, né, a doutrina predominante na época era do empirismo, né, que dizia isso, né, que a única fonte de conhecimento real sobre o mundo é a experiência. Hoje em dia a gente tem uma ideia um pouco diferente de ciência, tá? Muita gente, inclusive, né, critica, né, algumas práticas mais empíricas, né, de ciência ou empiristas de ciência, mas na verdade essa é uma crítica que não deveria ser feita, no meu ponto de vista, porque muitas das coisas que a gente faz hoje, na verdade, elas são baseadas em conhecimentos que foram produzidos do ponto de vista, né, dentro da doutrina empirista. Então, se a gente acredita nas teorias, né, nos modelos que a gente usa hoje, que muitas vezes são desenvolvidos de uma perspectiva diferente, né, dedutiva, por exemplo, mas ele está baseado em conhecimentos também, né, lá se a gente for buscar quais são os argumentos que estão por trás daquela teoria, tem conhecimentos que foram produzidos a partir do ponto de vista empírico. Então, a gente não tem como dissociar, né, como dizer que é completamente hipotético dedutivo ou outra, enfim, forma de pensamento. Esse conhecimento está todo conectado. Tá? E nessa época era essa a ideia prevalente, né, essa doutrina prevalente. Tá? O método, né, que essa doutrina empirista adotava, né, é esse método que a gente chama de método indutivo, né, que as pessoas vão, enfim, vai ser criticado depois pelo Popper, e que hoje muitas pessoas querem, enfim, criticar ou diminuir, mas na verdade, né, ele vai influenciar, ele vai ser responsável pelas bases, né, do conhecimento que a gente tem hoje em dia, né, no século XXI. Tá? Então, o método é esse, né, construir o conhecimento a partir da observação. Tá? E essa observação, né, é totalmente dependente do nosso sentido, do que a gente vê, o que a gente sente. Então, a crítica vai ser em cima justamente desses aspectos do método indutivo, mas era assim que era feito, né, nessa época, e várias coisas que foram produzidas nessa época e que a gente terminou se baseando foram feitas dessa maneira. Um exemplo interessante, né,
aqui na obra de Humboldt, né, que é sobre um tema ainda hoje muito debatido em ecologia, né, em macroecologia, em biogeografia, que é os gradientes latitudinais de diversidade. O Humboldt já falava assim, esse trecho dele fala assim: quanto mais nos aproximamos dos trópicos, maior é a variedade de estruturas, graça de formas e mistura de cores, bem como na juventude perpétua e vigor da vida orgânica. O que ele estava descrevendo aí é que esses gradientes de diversidade que a gente observa, né, que nas regiões tropicais tem uma diversidade muito maior, né, muito mais colorido, muito mais, parece muito mais vivo, né, muito mais fervilhante, né, a biodiversidade nos trópicos do que nas regiões mais temperadas, mais polares. Mas a maneira com que ele descreve isso, né, deixa clara, né, essa impregnação que eles tinham, né, pelos sentidos, né. Então, e está aí uma hipótese, né, dos gradientes de diversidade. O mundo talvez se tenha proposto essa primeira hipótese que a gente debate até hoje, né, sobre a influência do clima, sobre os gradientes de diversidade. Tá? Então, qual que é a relevância então do empirismo? Além de ele ter produzido conhecimento que a gente usou, mesmo depois que a gente deixou de ser empirista, né, em algumas áreas da ecologia, uma outra coisa que resultou, né, desse método, né, é a própria ideia de método científico. A própria ideia de metodologia científica vem daí. Ou seja, para eu saber, para eu conhecer um fenômeno, eu preciso observar bastante esse fenômeno, eu preciso ter conhecimento profundo sobre aquele fenômeno e, a partir daí, eu aplicar um método coerente e obter aquela informação da maneira mais objetiva possível, mais coerente possível e poder tirar conclusões, né, desse problema aí, desse sistema que eu estou interessado. Então, essa era, né, a maneira de se fazer ciência na ecologia, no início da ecologia, tá? E em todas essas áreas do conhecimento, né? Então, na biogeografia, na fisiologia, na história natural. Então, isso termina influenciando, né, a maneira com que as áreas vão se desenvolvendo. E uma coisa que dá para perceber é que dessas bases, né, dessas raízes aí da ecologia, algumas áreas elas vão mudando, né, vão se desenvolvendo em ritmos diferentes, em velocidades diferentes, e isso termina talvez gerando um problema lá na frente de a unificação da ecologia, como a gente vai ver em algum vídeo mais na frente. Tá? Uma curiosidade, né, sobre esse aspecto, né, que nesse texto, né, do Francisco Ayala, publicado na Proceedings of Natural Academy of Science, né, na PNS, que a gente conhece muito bem, em que ele defende, né, que Darwin, né, na verdade, já adotava uma maneira, né, um método científico que destoava, né, daquele método predominante na época, né, indutivo, né, de forma que Darwin já formulava e testava hipóteses, né, nos seus trabalhos em relação à morfologia, fisiologia de plantas, né, evolução, etc. Então, essa é uma das defesas, né, do Ayala sobre o quanto, né, a obra de Darwin estava à frente do seu tempo, inclusive em relação ao método científico. Ok? Bom, então esse vídeo termina por aqui. Em seguida eu vou publicar outros vídeos sobre essa sequência de história da ecologia. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver comentários sobre isso, pontos de vista diferentes, por favor, pode comentar e escrever para mim, que eu fico muito feliz em ver e discutir esses temas com vocês. Ok? Até a próxima.